Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito carinho que estamos reunidos aqui mais uma vez para darmos início a nosso Evangelho no Lar. Para quem não nos conhece ainda, está nos escutando pela primeira vez, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos fazer um Evangelho de amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Essa água depois vocês poderão estar tomando ela durante a semana até o nosso próximo encontro, que será na quinta-feira que vem, novamente às 20 horas. O Evangelho é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos vocês, a união de pensamento, a essa corrente energética que se forma através das nossas intenções, criando então uma atmosfera mais leve, para que a espiritualidade então possa estar trabalhando nos nossos lares. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de aprendizado para todos nós. Não esquecendo, Júnior? A gente agradece muito a todos os comentários deixados para nós, ao desprendimento da Maria do Carmo, que sempre deixa ali o capítulo que foi lido do Evangelho. Então a gente tem muito a agradecer. Vamos então à nossa prece, hoje com a contribuição da Irani. Ela coloca: boa noite, queridos irmãos, que esse Evangelho de luz abençoe a todos com muito amor, fé e sabedoria. Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós. E dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversão, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos o perdão. Se outros erram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia, erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer o trabalho em andamento,
porque o retorno é tarefa, é a consciência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível, da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e de todos solicitam-lhe amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que seu espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. De André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Então, nossos agradecimentos a Irani. Desculpa, tá passando um avião aqui, né? Nossos agradecimentos, então, a Irani e a todos que também colocaram ali preces pra gente. Muito obrigada. Vamos, então, agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos dando continuidade ao capítulo 10 e o item é o item 17. João, bispo de Bordeaux, 1800. Opa, Bordeaux. Eu que falo tanto Bordeaux, né? Eu errei tanto essa palavra. Não pode mais. Não posso mais errar, né? Não pode mais. João, bispo de Bordeaux, 1862, item 17. Sejam indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Julguem com severidade apenas as próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para com vocês, da mesma maneira que uso para com os outros. Apoiem os fortes, encorajando-os a prosseguir no bem. Fortifiquem os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas, ocultando-as dos olhos daqueles que não veem senão o que é impuro. Compreendam a misericórdia infinita do Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer pelo pensamento, mas principalmente pelos atos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedem ao Senhor quando solicitam o seu perdão? Somente o esquecimento das faltas que cometeram? Se Deus se contentasse em esquecer suas faltas, Ele não os puniria, mas também não os recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não fizeram e menos ainda pelo mal que praticaram, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Ao pedirem a Deus para que perdoem seus desvios, peçam a Ele a graça para não mais cometê-los e a força necessária para entrar em um novo caminho de obediência e amor, no qual, junto com o arrependimento, poderão acrescentar a reparação do erro. Quando perdoarem seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é, na maioria das vezes, muito transparente aos olhos de vocês. Ao perdoarem, acrescentem também o amor. Façam aos outros o que gostariam que o Pai Celestial fizessem por vocês. Troquem a cólera que desonra pelo amor que purifica. Preguem dando exemplo dessa caridade incansável
que Jesus ensinou. Preguem como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra e como ainda prega sem cessar, desde que retornou ao plano espiritual. Sejam o divino modelo, sigam seus passos, pois eles os conduzirão a um lugar de refúgio, onde encontrarão o repouso após a luta. Como Jesus, carreguem sua cruz e subam com coragem o Calvário, pois no seu cume está a glorificação. Olá, é um prazer estar junto com todos. Aí, Cabral, tu saiu de Canoas para se livrar do barulho dos aviões, mas ele te persegue, né? Bom, gente, se vocês prestarem atenção, é praticamente o mesmo texto que nós vimos na semana passada, né? Na semana passada foi com o espírito de José, que é um espírito protetor, que é alguém que fica do nosso lado, né? Arrancando os cabelos pela nossa incapacidade e incompetência. Então agora nós temos um bispo falando quase que a mesma coisa. A prática ativa do perdão combinada com a expressão de amor e caridade para com os outros. Eu acho que não tem tema mais difícil do que o tema do perdão, tá? Na verdade, a parte de nós perdoarmos, né? Porque quando a gente comete um erro, a gente quer o perdão. A gente, né, quando se importa. Existe um processo que começa pela ação, né? Na verdade, não começa pelo pensamento. Esse processo, né? A gente pensa em algo e quer um objetivo, quer alguma coisa. E aí a gente começa a tomar ações. E essas ações, elas vão encontrar resistência, vão encontrar obstáculos e vão encontrar também ações contrárias. E daí já vem uma série de problemas e consequências, né? Porque as coisas não funcionam assim na vida. Elas não são sempre aquela correnteza ao nosso favor. Ah, eu pensei vai dar tudo certo e já está realizado. Não, ela é um processo de crescimento. Então, automaticamente, nós vamos ter este enfrentamento com o nosso desejo interior de realmente... É que ele está dando a volta de novo aqui. Esse processo interior que a gente tem de querer alguma coisa e automaticamente a gente vai encontrar tudo pelo caminho. Aí vem a nossa persistência, a nossa boa vontade, aquela questão da procrastinação, né? Que nós temos que superar essa procrastinação com a virtude com a virtude quando a gente quer alguma coisa muito, né? A gente fica determinado, né? Mas eu acho que a palavra que eu quero não é essa. A palavra que eu quero não é nem disciplina. Disciplina envolve, mas o capricho. Porque quando a gente quer algo, tá, a gente encontra o maior desafio dentro de nós. Nem é pelos fatores externos que eu citei. Mas quando a gente não coloca capricho nas coisas que faz, a gente já começa a encontrar um monte de empecilhos dentro de nós. Então tudo que a gente faz tem que ser bem feito, tem que ser com capricho. E tudo deve começar com uma oração pedindo proteção. E quase ninguém faz isso. As pessoas simplesmente vão lá, mete o peito e vão embora. Enquanto que o primeiro passo seria a gente, né, elevar esse pensamento, essa ideia, com uma oração e seguir à frente. Mas tudo bem, tudo isso faz parte de uma autoanálise e uma melhoria pessoal. É basicamente esse mesmo assunto que esses dois espíritos que já estiveram aqui encarnados estão passando para nós, sabe? E eles batem muito nessa tecla do perdão. Praticamente o livro do Evangelho todo, ele aborda essa expressão, né? Essa avaliação rigorosa das nossas próprias ações. E geralmente a gente é rigoroso em avaliar os outros, em criticar, em condenar, em sei lá,
em procurar derrubar, enquanto que nós deveríamos estar incentivando as pessoas a buscarem constantemente o aprimoramento moral e espiritual. Mas a gente vai pelo contra, né? Incrível. Isso é falta de solidariedade e de auxílio mútuo, né? Então, nós temos que, como o texto mesmo diz, né, enfatizar a importância de sustentar os mais fortes. Quem pensa nisso, né? A gente nem pensa nos mais fortes. Geralmente a gente olha para os mais fracos, né? Os mais fracos é mais fácil de a gente partir para a parte de solidariedade e a parte do auxílio. Mas e os mais fortes? Eles precisam ser sustentados também. Assim como se a gente está numa boa fase da vida, a gente precisa da família, a gente precisa dos amigos, a gente precisa da sociedade, a gente precisa de um monte de fatores. E isso é fundamental, porque senão a gente cai, a gente acaba decaindo, acaba não dando o capricho que eu falei antes, que é tão importante, né? Essa palavra tão necessária. E nós não podemos nunca esquecer, tá, da misericórdia divina. Uma coisa que a gente já aprendeu e já sabe é que vai ter sim uma cobrança divina em cima do nosso péssimo comportamento, né? Mas nós temos que ter também em média no pensamento, né, a ideia de acreditar na misericórdia divina. A gente tem que acreditar, porque se nós não acreditarmos, a gente não vai à frente. Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio. É algo que abala todo mundo. Né? Pô, você fica olhando, o que é aquilo? Uma nação toda contra uma outra nação menor. E pode ficar maior ainda. Quer dizer, dá vontade de jogar tudo para cima e eu vou viver assim, minha vida solto. O que é o Brasil? Ah, tem violência, tem isso, tem muita coisa boa, mas também tem coisas erradas. Vou jogar tudo para cima, sabe? Então não dá para a gente se basear naquilo que a gente está vendo aí fora. Mas dá para a gente se basear no que a gente pode fazer por nós mesmos. Então vamos ressaltar que nós temos que acreditar na misericórdia divina diante das falhas humanas, né? Porque só Deus agora para poder ajudar quem está no meio daquela tempestade que está acontecendo e está acontecendo em outros lugares, né? Em vários lugares está acontecendo situações horríveis, porque sempre vai haver oportunidades de arrependimento, a gente não pode esquecer disso, porque nós vivemos uma vida imortal, o nosso espírito, e é basicamente na questão do arrependimento e na redenção. É nisso que a gente trabalha. E isso é encorajado apenas pela infinita bondade de Deus. Então a gente tem que olhar um pouquinho além, sabe? E levar um pouquinho mais a misericórdia divina. Automaticamente isso nos leva a destacar a nossa profundidade espiritual. Tá? E não precisamos ir longe. Olha só a oração do Pai Nosso. Entende? Porque muitas pessoas elas pensam em só se tornar uma pessoa espiritualizada quando as coisas estiverem boas. Mas se elas entenderem que pelo simples fato da gente fazer o Pai Nosso, nós estamos automaticamente nos espiritualizando. Mas será que a gente está prestando atenção na oração? Nas palavras da oração? Será que a gente está realmente esquecendo as ofensas alheias ou só estamos esquecendo as nossas? E a palavra de perdão, né? Até qual é o alcance da palavra perdão? Lembre-se que Pedro perguntou para Jesus, né? Até quando a gente tem que perdoar? Porque tem muitas vezes que a gente diz, eu não aguento mais ficar perdoando essa pessoa. Meu Deus do céu, a pessoa não sai de cima de mim. E o que Jesus respondeu para Pedro? Até 7 vezes, 70 vezes. Então, é claro que ele não está dando uma resposta precisa, né? Não quer uma resposta precisa. Ele está dizendo que isso vai. Até o ponto que a gente não precise mais perdoar porque não vamos mais nos sentir ofendidos.
Então aí está a prática do perdão combinada com a expressão do amor e da caridade. Nós temos um exemplo, deixa eu só, quando a gente completar aqui, a Net já me olhou ali, nós temos um exemplo de uma pessoa, nós não vamos exagerar, tá? Pegando esses grandes modelos de exemplos negativos que tem aí fora, mas um exemplo simples, um exemplo social. Aquelas pessoas que a comunidade recebe de volta, sabe? Alguém que cometeu um erro, agora a questão social, tá? Aí a comunidade recebe. Como é que a gente recebe alguém de volta? Sabe? Alguém que nós vamos criar todos as dificuldades para essa pessoa? Aí vem aquela questão, né? Mas a pessoa demonstrou arrependimento? A pessoa demonstrou disposição para mudar? Se ela demonstrou, vamos abraçar a causa para ajudar. Se ela não demonstrou, logo ela vai cair de novo no mesmo erro. Isso é fato. Mas para aqueles que demonstraram arrependimento e mostraram disposição para mudar, nós temos que olhar para essa causa, tá? Nós temos que seguir os princípios da indulgência, do perdão ativo, da compreensão, da tolerância, para poder acolher essa pessoa de volta. Para oferecer um apoio para uma melhoria de vida para essa pessoa. Tá? Essa é uma questão social que eu trouxe de um exemplo. Eu não quis trazer exemplos de guerra, mas só para a gente ver que é preciso ação de tudo que é lado, não só a ação nossa de querer perdoar. A pessoa também tem que demonstrar arrependimento e disposição para mudar. São questões fundamentais. Se fosse nós também teríamos essa mesma lição. Ter que nos arrepender e ter que mostrar muita disposição para mudar. Por isso que eu falei que as mudanças da gente começam com o capricho de fazer as coisas, o capricho de cuidar de pequenos detalhes. Tá? Então, seria isso o meu comentário, Net. Vamos então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento,
da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz se faça na casa de cada um de nós, cada um de vocês, com muita harmonia, muita sinceridade, que todos aqueles que pediram orações sejam atendidos, todos aqueles que pediram curas sejam atendidos de uma forma ou de outra, porque tudo faz parte de um grande planejamento, e que a gente esteja disposto a mudar a nossa vida, que a gente esteja disposto a fazer a nossa parte, aquela mudança dentro de nós, aquele empenho de querer melhorar, de não deixar nada para depois, de fazer as coisas direitinho, com capricho, de ter uma vida direcionada para o bem, que tudo isso só nos ajuda. Isso só nos ajuda no nosso progresso espiritual, que também faz parte da nossa vivência e da nossa história aqui. Depois que terminar o Evangelho, eu vou voltar porque tem 4 observações, né, que eu gostaria de comentar. Então aguardo aqueles que ficarem para depois da música do Eri, passe musical. Para aqueles que vão encerrar aqui, fiquem com Deus, com a luz divina, abençoando seus lares. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. Olá, estamos de volta novamente. Tá, eu vou começar pelos aniversariantes aqui, né? A Priscila Lobo, né? A mãe da Arlene está desejando para ela um feliz aniversário. As duas participam juntas. A mãe da Arlene está aqui no Brasil e a Priscila Lobo está lá no México. O México passou por uma situação difícil, né? Uns temporais bem feios, né? Também. Que coisa séria. E também quero mandar um feliz aniversário para a Claudete Lico, a esposa do nosso excelentíssimo Eugênio Lico de Itu. Né? Tudo bom, muitas festas, muita felicidade para vocês aí, muitas alegrias. Vamos ali. Temos, então, alguns comentários aqui que eu separei, porque me chamou a atenção, né? A Elohim, tá? Não, perdão, a Elohim eu vou falar depois. Deixa eu falar aqui... pode ser pela Elohim primeiro. Tá? A Elohim colocou ali um caso. Eu só não entendi a que pessoa você se referiria, né, no teu relato ali, Elohim. Mas, pelo que eu entendi, e parece bem complicado, na verdade é bem comum aquilo que tu contou, tá? As pessoas passam assim, é grave, tudo que tu está passando é grave, é uma coisa que é importante que todo mundo saiba, né? Mais ou menos como proceder, como agir, pela visão espírita, e às vezes até a gente precisa de mais alguns aspectos juntos. Por um caso assim, começar pelo perdão e compreensão, tu já sabe que eu iria tocar nesse assunto, né? Diante assim, dos abusos, né? Buscar compreender as dificuldades e imperfeição dos outros pode ser um caminho para te aliviar o teu sofrimento, viu? Não dos outros, mas o teu. Porque tu perdoando, a gente já sabe, né? Através do Espiritismo, que tu melhora. Uma outra coisa que não pode faltar nessa questão é o diálogo e a comunicação, viu? Tentar dialogar, expressando sentimentos e preocupações pode ajudar a esclarecer muitos mal-entendidos e a promover uma compreensão mútua. Às vezes essa questão já resolve. E sempre buscar soluções construtivas, né? E essas soluções construtivas é procurar por uma orientação espiritual. O que a gente está fazendo aqui, é claro, que é só um rabisco, né? O certo seria procurar um centro espírita para fazer até um tratamento, conversar lá, para te poder até receber o maior, né, apoio. Tem grupos de apoio. E uma coisa que eu também acho muito importante, ainda mais assim quando a situação está bem complicada, assim, que a gente falou ali, que envolve mentiras, envolve um monte de coisa, às vezes a gente procurar consultar um profissional da área da saúde, tá? Para poder resolver essas questões, assim. Isso é fundamental. Isso ajuda e muito, tá? Em outros casos, quando é da família, porque eu não sei se era da família essa questão, é a firmeza, né? Manter uma firmeza e com amor. Tu tem que estabelecer limites. Isso é básico, né? Quando tu estabelece limites, tu está te protegendo contra qualquer tipo de abuso, contra qualquer tipo de manifestação, de confusão. Tu tem que ter uma postura amorosa, compassiva com relação aos outros, sim, com certeza, sempre manter essa postura, mas tem que estabelecer limites, tá? Outra coisa que tu pode fazer também para ajudar é a autodescoberta e aquela melhoria pessoal, entendeu? A doutrina espírita, ela sempre incentiva a busca constante pela melhoria pessoal. Tá? A pessoa que está enfrentando de qualquer tipo de absurdo, qualquer tipo de problema, né, ela pode ser orientada a refletir sobre suas próprias atitudes, muitas vezes é as nossas atitudes. Tá? Mudar também a nossa maneira de buscar, de
a nossa maneira de se fortalecer espiritualmente diante dos desafios. Quer dizer, são vários caminhos, por isso que eu disse que até é bom, às vezes, pegar uma orientação espiritual no centro espírita, né? Que é frente a frente. E principalmente, tá, Elohim, é a confiança na justiça divina. Ninguém escapa dela, tá? A crença na justiça divina pode oferecer conforto, porque vai ter a justiça divina. A pessoa pode ser orientada a confiar que, no tempo certo, as injustiças serão corrigidas. E tu sabe que a evolução nossa espiritual é um processo contínuo, tá? Mas confiança na justiça divina, viu? O importante é que as orientações podem variar, tá? Dependendo das circunstâncias individuais, pessoal. A consulta a líderes espíritas ou a profissionais de saúde mental também são recomendados, viu? Uma orientação mais específica, mais personalizada, isso, olha, resolve muito os nossos problemas. Espero que eu tenha te ajudado, né? Você pediu uma luzinha ali, tá? Nós temos aqui também um caso que eu achei interessante, que era a Andréia Aparecida, falando sobre como é que seriam os pais enfrentando a opção sexual dos filhos, tá? No contexto da orientação sexual dos filhos, a orientação espírita ela incentiva os pais a aceitarem e a amarem seus filhos independentemente de sua orientação sexual. A ideia central é essa, né? Cultivar a compreensão de todos os seres humanos. Tá? Todo mundo tem a sua jornada espiritual única. Aquela é única. E a orientação sexual é apenas um aspecto dessa jornada. Tá? Isso tem que ficar claro na nossa vida, na nossa mente. Tá? Com isso a gente já conclui, né, que os pais são orientados a evitar preconceitos, julgamentos e a discriminação com base na orientação sexual dos seus filhos. E também vale aqui dizer, importante, né, que a gente ouve muito falar no Centro Espírita, é o respeito à liberdade individual e ao livre-arbítrio, viu? Isso aí é fundamental, porque eles respeitam, nós também temos que respeitar. Isso é um princípio importante no Espiritismo, eu posso te assegurar isso aí. Então, sempre que tu for no Centro Espírita, for falar com alguém, eles vão te encorajar a apoiar, aceitar seus filhos como são. Sem tentar impor as tuas próprias crenças, a tua expectativa sobre a orientação sexual, né? Que antigamente era sobre as escolhas profissionais, né? Agora já estamos também falando sobre orientação sexual. Os pais têm que tratar sempre os filhos, né? Tratassem os filhos com orientação sexual diferente da mesma maneira que tratariam qualquer outro filho. Com amor incondicional. É isso que tem que ser feito. Tá? E tu tem que compreender, né? No caso, geralmente se alguém complicar, tem que compreender que a pessoa está na sua própria jornada espiritual. E que o respeito à individualidade e ao livre-arbítrio é fundamental. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá, Andréia Aparecida? A Lili Fernandes Campos, né? Ela estava falando sobre o quadro, deve ser nova no nosso grupo, pode ser até de um tempinho, sobre a pintura que tem de fundo ali, que ela viu que tinha 11 apóstolos. Lili, isso aí realmente é porque tu não está enxergando ali, mas se tu pegar o quadro na internet ali, tu vai ver que tem um que está saindo, tá? E nem eu sabia que tinha 11. Como é que eu fiquei sabendo disso? No dia que a gente fez a live. Então eu te convido para assistir a live. E a live do Luz Espírita, para quem não viu, até tu vai ter a chance de nos conhecer, né? Porque ali na live a gente está aparecendo, tá? Ali nós comentamos, né? Porque alguém questionou na live lá, porque só tinha 11, e eu nem sabia que tinha 11, eu nem tinha me detido a contar quantos estavam aparecendo no quadro, né? E a gente até já viu essa questão na hora ali, então te convido até para assistir a live, até para a gente conhecer a gente, para quem não conhece ainda, né? Deixa eu ver aqui. Tá? A Matilde Borges também, ela perguntou que quer receber as notificações, a Rosa Cruz até botou para ela, né? Eu achei interessante que ela disse que colocou um alarme no celular para saber, né? Mas também tem o sininho, tá? Esse sininho aí, se eu não me engano, acho que era só da Dona Panone, né? Que não funcionava o sininho, né? O resto dos sininhos funcionam, menos da Dona Panone. Aí
É só clicar no sininho, se inscrever no canal ali, clicar no sininho, que aí ele vai botar uma notificação informando que está entrando, mas a gente coloca gravado ali na quinta-feira às 20 horas, tá? E fica para assistir quando tu quiser, ok? Desejo então uma feliz noite para todos, uma semana repleta de alegrias, de amor, e até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem. Uma ótima noite a todos vocês, pessoal. Ótima semana.